Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui com vocês, seu congelado professor Moquinha, que tá muito frio, gente, nossa senhora, mas vamos que vamos. Vamos continuar hoje aquela nossa parte lá de produtos notáveis, né? A gente já tinha falado aqui um punhadinho de coisa, né? Quadrado da soma, quadrado da diferença, né? Passando aqui, adiantando a nossa fita, fomos até, né, produto da soma pela diferença. Agora a gente pega os casinhos mais chatos, né? Chatos assim, porque no fundo ninguém acaba decorando esse negócio aqui direito, né? É os produtos notáveis, né, de cubo. Então, o cubo da soma de dois termos, né? O que é o cubo da soma de dois termos? É assim, x mais y ao cubo. Então, como é que você vai fazer isso aqui? A mesma coisa que eu disse antes, né? Se você não sabe, não decorou, pode abrir, né? Aí você vai ter aqui, ó, o que é uma coisa ao cubo? É ela vezes ela mesmo. Nossa, amor, como é que eu faço distributiva assim com 3? Não, você faz a distributiva só entre esses dois parênteses. Aí o resultado, né, se soma os termos semelhantes, tudo tal, o resultado você faz a distributiva com outro parênteses, tá? Só que esse mais esse ao quadrado, então a gente já sabe como é que é x mais y ao quadrado, né? Então isso aqui de cara a gente faz quadrado primeiro, duas vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E agora você vai fazer a distributiva com esse outro parênteses aí, certo? Então vai ter esse monte de termo aqui, ó, né? Ó, esse vai ser o primeiro aqui para você, ó, x ao quadrado vezes x, né? Aqui, ó, x ao quadrado vezes x, o 2xy com o x, o y ao quadrado com x, né? Você abre e vai dar 6 termos, né? 3 aqui vezes 2 aqui. Soma os semelhantes, né? Só para você ver a continha aí bonitinha. Deixa eles em ordem, numa certa ordem mais... que já é padrão, né? A gente colocar a potência do x em ordem decrescente, né? Então você vai ter nessa ordem assim, né? O x ao cubo, 3 vezes o x quadrado vezes y, mais 3 vezes o x, y quadrado, mais y ao cubo. De fato, né? É uma coisa que passa-se um tempo, você já não lembra muito bem, tá? Mas também não é lá muito comum de se cobrar por aí. Mas também, se porventura, né, por desventura, vierem a cobrar uma coisa dessa, é só você esqueceu, Moca, esqueci, cubo do primeiro, 3 vezes quadrado, segundo do terceiro, tudo bem, vai, volta aqui, abre a conta, faz ele, vezes ele, né? Você já pode começar dessa linha aqui, né, ele ao quadrado, vezes ele, vai dar ele ao cubo, tudo bem? Então... E aí você também tem o cubo da diferença, né? Que é o x menos y ao cubo. Vai ser praticamente a mesma coisa do outro. Você vai escrever ele vezes ele 3 vezes, mas o produto dos dois primeiros você já conhece, porque é ele vezes ele, né? É ele ao quadrado. Isso a gente já viu que dá quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. E aí você vai fazer a distributiva entre isso e o outro pedacinho ali do x menos y, certo? Então, olha só, vão dar 6 termos aqui quando você fizer toda a distributiva, né? Aí você agrupa os semelhantes, né? Soma os termos semelhantes que der para somar, coloca numa ordem que o mundo todo já tem meio como padrãozinho, né? Começando aí pelo expoente do x decrescendo, né? E aí você tem essa expressão aqui, x ao cubo menos 3x quadrado, né? Mais 3xy quadrado, repara que ela é muito parecida com a anterior. A anterior, olha só, as duas têm o cubo nas pontas, né? Cubo do primeiro e o cubo do segundo nas pontas. E as duas têm 3 vezes um vezes o outro, só que o primeiro está ao quadrado e o outro está normal. No outro termo, o primeiro está normal e o outro está ao quadrado. A mesma coisa aparece aqui, tá? A única diferença é que quando você é o cubo da soma, todos os termos estão somando. Quando você faz o cubo da diferença, os termos se alternam entre mais e menos. Então você percebe que o primeiro termo é positivo, o segundo é com sinal de menos, aí o terceiro é com sinal de mais, o quarto é com sinal de menos, e assim vai,
certo? Não cabe a nós aqui agora, né? Assim, se você for aluno do primeiro ano, não cabe a você agora, mas se você tivesse que fazer uma coisa disso aqui elevado a 11, por exemplo, né? É um número menos outro elevado a 11. Pode ter certeza que você vai ter essa alternação aqui entre os termos. Quando você colocar nessa ordem assim decrescente de expoente, né? Você vai ter mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. E se fosse com a conta de mais aqui dentro, seria todos mais. Certo, gente? Beleza? Então, olha só. Um exemplozinho ali, ó, o cubo dessa conta de menos é 3x menos 2y à quinta, isso tudo ao cubo. Então o resultado vai ficar muito diferente daquele cubo do primeiro, quer dizer, você vai estar fazendo o cubo do primeiro 3 vezes o quadrado, mas o resultado final não vai ter aquela cara bonitinha de expoente 3, expoente 2, porque já existem outros expoentes atrapalhando aqui dentro, né? Então vão identificar, ó, de novo, quando a gente fala primeiro e segundo termo, que é o primeiro ao cubo, o quadrado, 2 vezes um vezes o outro, esse um e o outro que a gente fala não leva em conta o sinal, certo? Então o primeiro cara é o antes do sinal e o segundo cara é o de depois do sinal. Então, ó, o primeiro termo é o 3x, quando você fizer o cubo dele, vai dar, você tem que levar o 3 e o x, então vai dar 3 ao cubo, x ao cubo, vai dar 27x ao cubo. Aí quando você fizer o segundo termo, que é o 2y à quinta, tá? Não é o menos 2y à quinta, é só o 2y à quinta. Isso aqui não é igual ao coeficiente de equação que a gente leva o sinal junto. Tudo bem? Quando você fizer ele ao cubo, você tem que levar todo mundo também. Então vai dar o 2 ao cubo vezes o y à quinta ao cubo. E aí expoentes assim separados por parênteses você multiplica, né? Então vai dar 8y à 15. Aí você vem 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Esse cara é o primeiro, esse cara é o segundo. Então vai dar 3 vezes o 3x, né, vezes o 2y à quinta. Lembrando que primeiro o primeiro cara vai ao quadrado, certo? E depois vai ter aquele que é 3 vezes o primeiro pelo segundo, mas aí o segundo que vai ao quadrado. Tudo bem? Igual, ó, só para você lembrar aqui, ó. Primeiro você vai fazer uma parcela que o primeiro cara é ao quadrado e o outro não. Depois uma parcela que o primeiro não tem quadrado e o outro não, certo? Então você vai ganhar isso daqui, ó, 3 vezes o 3x vezes 2y à quinta ao quadrado. Multiplica isso tudo, dá 54x quadrado y à quinta. E o outro também, né? Você vai fazer lá 3 vezes o primeiro vezes o segundo, sendo que o segundo vai ao quadrado. Então multiplica tudo, ó, 3 vezes 3 vezes 2, né? Só que o 2 vai estar ao quadrado. Faz essa potência aqui primeiro. Então vai dar 4y a 10. Tudo bem? Ó, o 2 ao quadrado vai dar 4. E o y à quinta a 2, que vai dar y a 10. Vezes o que já vai estar aqui, 36xy a décima. Aí você junta todo mundo. Lembrando que aqui, ó, quando é sinal de menos, os termos vão ficar alternando o sinal, né? Então você coloca lá, ó, o cubo do primeiro, que a gente calculou aqui, o 3 vezes o primeiro vezes o segundo, só que o primeiro está ao quadrado, o 3 vezes o primeiro vezes o segundo, só que agora o segundo está ao quadrado, e por último, cubo do segundo. Um com sinal de mais, um com sinal de menos, um com sinal de mais, um com sinal de menos, certo? Um dia a gente até vai conseguir, se você já for aluno aí do final do segundo ano, né, ou estiver fazendo aquela revisão do terceiro ano, aí a gente vai poder estar vendo isso aqui de outra maneira, né? Como que você pode calcular essas potências aqui, não só ao quadrado ou ao cubo, mas você pode calcular um x mais y elevado a 20, que for, usando a ideia dos números binomiais, o triângulo de Pascal, né? Que não era de Pascal coisa nenhuma, né? Tartaglia já mexia com aquilo ali também, né? Mas, né, a matemática tem dessas bagunças, tudo bem? E é isso então. Tá? Só esse exemplozinho, desligando aqui, acabou a aula, e tchau, fui, beijos. Não, tô brincando, cara, tô brincando. Vão agora passar para a parte de fatoração. Pô, Moca, outro assunto diferente no mesmo vídeo? Não, saca só, não é outro assunto, é aquilo que eu já tinha te falado. É muito importante você tá enxergando a matéria de produto notável de trás para frente e de frente para trás também.
Não era só decorar lá que x mais y ao quadrado é quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. É você também bater o olho no tal do quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, e lembrar que ele é o resultado de x mais y ao quadrado. Então isso que a gente vai ver nesse capítulo aqui, é como se fosse o anterior, só que de trás para frente, certo? Salvo mais uns 2 detalhes aqui a mais que eu vou colocar para vocês, tá? Então, ó, fatoração de polinômio. Fatoração, né, de um polinômio ou de qualquer outra coisa é você escrever essa coisa em forma de conta de vezes. Então, fatoração de um polinômio, você vai escrever esse polinômio numa forma de produtos. Ao invés de você ter vários termos somando, a gente vai escrever vários termos multiplicando, certo? Então, a primeira maneira é através do fator comum, aquele tal do, né, colocar em evidência, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, 2 termos somandos, né, um AX mais um BX. Os 2 termos têm um X, tem um X destacado ali. Então você coloca o X em evidência, que multiplica. Aí você cria um parênteses. Como é que você preenche esse parênteses? Fazendo a divisão entre os termos do polinômio e o cara que você colocou em evidência. O AX dividido pelo X dá A, então sobra o A. O BX dividido pelo X dá B, então sobra o B. Então pronto. É assim que você faz o fator comum. Certo? Então, só para você aplicar aí, ó. Ah, isso é fácil. Aí vem um desse. Você vê, nossa senhora, misericórdia, o que é fator comum aqui? Cara, o fator comum é sempre aquele cara, vai ser os termos de menor expoente, aquele que é divisor de todo mundo. No fundo, é como se ele fosse o MDC dos termos, tá? Ele é o máximo divisor comum dos termos. Então, olha só, por exemplo, o máximo divisor comum desses termos aqui no caso, ó, é o 5x² y ao cubo. Como é que você vê isso? Vê um pedaço de cada vez. Ó. Primeiro dos números. Tem 5 e tem 10. É tudo múltiplo de 5. 5 é divisor de todos eles. Então você pega o 5. Agora o x. Tem x nos dois. Só que tem x² e x ao cubo. Então o divisor é o x². Certo? Como é que o número grande vai dividir o pequeno? É o pequeno que divide o grande. Então entre x² e x ao cubo você fica com x². E aí, entre o y² e y ao cubo, tem y nos dois, mas você pega o menor, então você pega o y ao cubo, certo? Depois, quando você estiver mais experiente, né, estiver mexendo as coisas na universidade, você vai ver que você pode colocar qualquer um dos dois em evidência. Tá? Você pode colocar também o de grau maior. Às vezes você vai ter que fazer umas maracutaia dessa. Mas aqui, para a gente no ensino médio, você vai sempre colocar o menor aí em evidência, tá? Então, você coloca aí o x, o 5x² y ao cubo em evidência, vai criar um parênteses, né, que multiplica esse parênteses. Como é que eu sei o preenchimento desse parênteses? Aqui, ó. Isso tudo, esse termo todo, dividido por esse termo todo, ó, corta 5 com 5, corta x² com x², aí o y² dividido por y ao cubo dá y, né? Você subtrai os expoentes, 4 menos 3, 1. Você não precisa escrever y a 1, né? Você só escreve y. Aí aqui tem mais, então aqui tem mais. Isso tudo dividido por isso aqui, o 10 dividido pelo 5 dá 2. O x ao cubo pelo x² dá x, porque você subtrai os expoentes. O y ao cubo pelo y ao cubo corta. Então sobra só o 2x. E aí você tem isso daqui. Quer conferir se você acertou? Você faz ali mentalmente, né, num cantinho, a distributiva de novo. Se você fizer a distributiva, você está andando para trás, né? Mas confere lá, ó, isso tudo vezes y, você vai pegar o y ao cubo vezes y, vai dar y à quarta. Então vai dar 5x² y à quarta, exatamente o que está aqui. Pega isso tudo aqui e faz a distributiva com 2x. O 5 vezes 2 dá 10, está lá. O x² vezes x dá x ao cubo, está lá. E o y ao cubo sobrou, né? Então copia de novo, y ao cubo, está lá. Então está certinho isso daqui. Certo, gente? Tranquilo, tranquilo? Vamos para o outro, o agrupamento. O que é o agrupamento? É um fator em evidência também picado, tá? Normalmente você vê em expressões com 4 termos, né? Então normalmente o que os caras ficam inventando? Eles colocam umas expressões com 4 termos, já convenientemente com uma coisa que se repita em 2 deles e uma outra coisa que se repita em outros 2 deles. Então aqui, ó, o x se repete nos 2 primeiros e o y se repete nos 2 últimos. Ah, Moquinha, mas eu vi aqui, ó, que o A também repete nesses aqui e o B repete nesse. Pois é, tem muitos jeitos de você começar. Rapaz, que agudo é esse que eu dei, gente? Ô, doido. Mas, então
Então, por exemplo, eu vou colocar o x em evidência. Ó, esquece a vida desse terceiro e quarto. Vamos focar só nos dois primeiros. Se você colocar o x em evidência, ó, x que multiplica. Aí isso por x da A e isso por x da B. Certo? Agora agora esquece os dois primeiros. Vamos focar só nos dois últimos. Coloca o y em evidência. Olha o y em evidência ali, ó. AY dividido por y dá A. E BY dividido por y dá B. Então pronto. Agora o que eu tinha antes 4 termos somando, agora virou 2 termos somando. Esse termo aqui, que é x vezes um parênteses, mais esse termo aqui, que é x vezes outro parênteses. E esses dois termos, né, mais grandinhos assim, né, que eu tenho somando, eles tá me doendo mais grandinho, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Esses dois termos aqui, eles têm esse parênteses repetido. Então, igual aqui, ó, aos dois pedacinhos aqui tinha um x, aos dois pedacinhos aqui tinha um y. Esses dois pedaços aqui, eles têm este parênteses idêntico nos dois. Então, agora eu vou colocar este parênteses em evidência. Então, é ele que eu destaco aqui, A mais B em evidência. Então, que multiplica, abre um parênteses. Aí, quem que você vai colocar lá dentro? Ó, isto tudo dividido pelo A mais B que eu coloquei em evidência, sobra o x. Então, tá lá o x. Agora, isso tudo dividido pelo A mais B que eu coloquei em evidência, sobra o y. Então, você coloca lá o y. Então, isso daqui virou isso daqui. Certo? E aí, se você fosse fazer a distributiva, que você não vai fazer porque você estaria andando para trás, né? Mas assim, a não ser que você queira fazer num cantinho só para conferir, vai bater bonitinho lá, ó. Porque o A vezes X dá AX, A vezes Y dá AY, né? Só que ele está mais afastado ali, ó. Aí o B vezes X dá esse BX e o B vezes Y dá esse BY. E aí fechou bonitinho, certo? Então, vamos dar esse exemplo aqui, ó. Nossa Senhora. É X, Y, tem W, tem Z, tem... Tenta mirar pelas letras, tá? Tenta mirar pelas letras, ó. Esse aqui, esses dois primeiros, os dois têm Y. Esses dois últimos aqui, os dois têm X. Pode ser por aí que você vai fazer, certo? Então, ó, colocando evidência 2 a 2. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou agrupar nos dois primeiros aqui, o que eu vou fazer? Ó, não vou pegar o primeiro com o segundo, não. Eu vou pegar o primeiro com o terceiro, porque esse aqui tem XY e o terceiro também tem XY. Esse segundo tem um W aqui. Moca, mas eu ia pegar o primeiro com o segundo mesmo. Cara, vai dar certo do mesmo jeito, tudo bem? Mas eu vou pegar o primeiro com o terceiro, tudo bem? Eu vou até dar uma destacada aqui, ó. Este com esse, certo? Então, o que eles têm em comum? O 2, né? Porque 4 também é múltiplo de 2. O x, só que entre x quadrado e x eu pego o x, e entre y e y quadrado eu pego o y. Então, isso tudo dividido por esse daqui, 4 por 2 dá 2, x quadrado por x dá x, e corta o y. Então, 2x. Aí, ó, menos, o outro termo tem um menos, isso tudo dividido por isso aqui, sobra o y, né? Ó, porque 2 vai com 2, x vai com x, y quadrado sobre y, sobra um y. Então, deu isso aqui, certo? Esse aqui é o resultado da primeira evidência. Agora, vou fazer o do outro aqui que sobrou, né? Esse segundo com esse último. Os dois têm W, os dois têm Z, né? Só que eu vou ficar com W e com os dois tem Z quadrado, né? Aliás, tá errado isso daqui. Tá errado isso daqui. Pronto, arrumei. Então, deixa eu ver aqui, apresentação de slides. Do slide atual. Isto. Certo? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Fatorar esse negócio aí. Nossa, Moca, pelo amor de Deus, uns termos esquisitos, mas vamos com calma, ó. O
Quem vou colocar em evidência? Ó, os dois primeiros têm coisa em comum. Ó. Os dois são... deixa eu ver, X não tem nos dois. Os dois têm Y. Não é só, né? O W não é dos dois, o Z não é dos dois. Às vezes compensa mais se agrupar com o outro. Ó, esse cara tem X e Y. O terceiro também tem X e Y. Eles são mais parecidos. Fecha com eles, então. Ah, Moca, mas eu ia fazer o primeiro e o segundo direto. É possível, os dois têm Y, eu já ia fazer. E os dois últimos eu também ia fazer, porque os dois têm X, eu ia fazer assim. Não tem problema, o resultado final vai ter que chegar lá do mesmo jeito, tá? Ou talvez, sei lá, você até consiga, de repente, talvez chegar numa fatoração diferente, mas assim como 12, por exemplo, você pode escrever como 3 vezes 4, você pode escrever como 2 vezes 6, são contas de vezes diferentes, mas as duas estão certas, chegam no mesmo lugar, tá bom? Então, olha só, aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou escolher agrupar este primeiro aqui com esse terceiro aqui, tá? Eles são mais parecidos, ó, os dois têm x, y. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Quem que eu vou colocar em evidência desses dois? O 2, né? O x, que aqui tem x quadrado e x, então vai o x. Aqui tem y e y quadrado, então vai o y, certo? E aí, ó, que vai ser então? 2xy que multiplica, abre parênteses. Como é que eu preencho isso aqui? Ó, esse cara todo aqui, que eu grifei de vermelho, dividido por esse, 4 por 2 dá 2, tá lá. X quadrado por x dá x, tá lá. E o y por y cortou. Aí menos, né, porque o próximo termo tem um menos. Agora isso tudo dividido por isso daqui, o 2 com 2 corta. O x com x corta. O y quadrado dividido pelo y, sobra y. Então bateu esse, né, esse primeiro pedaço todo aqui, é o resultado de colocar em evidência esses dois termos, certo? Agora vamos fazer do outro. Ó. Eu vou fazer agora desse segundo com esse quarto. Então, os dois têm W, os dois têm Z quadrado, na verdade. Então, vai o WZ quadrado, que multiplica, vamos ver, isso tudo dividido por isso, ó, W com W, o Z quadrado com Z quadrado, sobra só o Y, tá lá, só o Y. Menos 2 dividido por 1, digamos assim, né? Então, 2, x por nada, né? Então sobra o x, o w corta com w, z quadrado com z quadrado. Então pronto, bateu certinho. Isso tudo aqui é o resultado do agrupamento desses dois. Ah, Moca, mas naquele outro que você me ensinou, tipo nesse aqui, depois que você criava um, criava outro, os dois parênteses eram iguaizinhos. E nesse daqui não, os dois parênteses não são iguaizinhos, mas quase isso, porque olha só, esse tem sinal trocado. Aqui está 2x menos y, e aqui está y menos 2x. Não é só mudar a ordem, está com sinal trocado mesmo. Esse y tem um menos, e aqui é o 2x que tem um menos. Então, é por isso que eu peguei esse exemplo aqui, para você ver como é que os caras abusam um pouco. Olha qual que é o golpe. Você pode pegar esse parênteses de y menos 2x e chamar de 2x menos y com um sinal de menos atrás. Porque aí, ó, imagina você pegando sinal de menos, trocando sinal de todo mundo. O 2x ia virar menos 2x, que é exatamente o que eu tenho lá em cima. E o menos y viraria y, que é exatamente o que eu tenho lá em cima. Então eu vou reescrever esse termo preto aqui, esse parênteses preto, com ele nessa ordem com sinal de menos atrás. E aí o menos vai aqui para trás. Ele vai parar no lugar desse mais aqui. Então vai ficar assim, ó, esse pedaço original aqui em vermelho, né? E aqui eu vou inverter a ordem e jogar o menos lá para fora. Aí esse menos cai aqui. Para eu conseguir esse parênteses igualzinho a esse. É mais puxado, né? Claro que esse aqui foi um nível de maldade mais eu vou falar assim, tá? Mais grandinho, tá? Já tinha começado mais, como é que eu vou mais maiorzinha, fica pior ainda, né? Mas é isso aí. Então, olha só. Agora, finalmente você tem os dois parênteses idênticos, né? Esse parênteses é exatamente igual a este parênteses. Então você vai colocar agora esse parênteses em evidência. Esse parênteses em evidência, que multiplica, vamos ver, esse pedaço todo, né? Ó, esse pedaço todo dividido por esse parênteses, sobra o 2xy. Então tá lá 2xy. Menos, porque aqui tem um menos, esse pedaço todo
dividido por esse parênteses, sobra o wz². Então tá lá, wz². Então você conseguiu, né? Essa aqui seria a sua resposta final. Então você tinha um polinômio que estava escrito em 4 coisas somando e virou uma conta de vezes entre 2 parênteses. Certo? Depois você tem a diferença de 2 quadrados, mas isso eu já te ensinei, né? Isso aqui é isso aqui, ó. Só que no vídeo anterior eu te ensinei ao contrário. Eu falei que o x mais y vezes x menos y é quadrado primeiro menos quadrado segundo. Agora verdades serão reveladas. Agora eu estou te ensinando que o quadrado primeiro menos quadrado segundo é o x mais y vezes x menos y. Nossa, hein? Aí sim, hein? Impressionante. Tô perplexo. Olha só, então o que você vai fazer aqui, ó? Então da outra vez eu te dei uma pergunta lá de exemplo, que era 2 parênteses multiplicando, para você falar que a resposta quadrada de um menos quadrado do outro. Agora não, tô te dando uma pergunta que é nitidamente o quadrado de 2 coisas subtraindo, e você vai ter que identificar quem são essas coisas. Então, por exemplo, ó, mas tem um problema, né? Deixa eu voltar uma etapa aqui, ó. Isso aqui não é exatamente o quadrado de alguém, porque tem esse x atrapalhando, ó. W ao quadrado é quadrado de W, z ao quadrado é quadrado de z, 9 é quadrado de 3, mas e o x? E o x parece estar quebrando a bicicleta, né? Como se diz. Então o que você faz primeiro? O cara está de novo tentando te pegar numa questão que aparentemente é fácil, mas tem que antes dar uma temperada aqui, ó. Você tem que colocar o x em evidência antes. Os dois termos aqui tem um x, coloca esse x em evidência antes. Agora sim, ó, isso tudo por x sobra o 9y² z². Isso tudo por x sobra o w². Agora você visualiza que tem uma coisa aqui que é o quadrado de alguém e isso aqui que é o quadrado de alguém, certo? Então, por exemplo, ó, agora eu consigo ver que isso aqui é o quadrado de 3yz. Olha só, pega 3yz ao quadrado, dá esse termo aqui. E isso aqui é o quadrado de w, ó, se você tirar a raiz dele dá w. Então, isso aqui é a raiz do primeiro, isso aqui é a raiz do segundo. Então, agora identifiquei que essas duas coisas é o quadrado desse e o quadrado desse. Então, o que vai virar minha conta? Copia aquele x lá fora, né? E essa diferença de 2 quadrados vai virar a soma entre esses dois negócios vezes a diferença entre esses dois negócios. Então, de novo, eu peguei essa expressão aqui, que era uma conta de menos, e transformei nisso aqui. Nossa, Moca, mas fica pior, porque aqui, ó, é uma expressão até simpática, né? Pequenininha aqui, uns quadradinhos, um monte de 2 voando, bonitinho. Eu gosto de 2, né? Você junta assim, dá um coraçãozinho, você inverte e tal. Aqui vira um negócio esquisitão demais. Tem 3 negócios multiplicando, né? Assim, em comprimento, se eu colocar na régua, é maior do que o daqui, cara. Mas a gente vai ver ainda em muitas outras matérias que é extremamente mais vantajoso você escrever uma expressão em forma de conta de vezes do que escrever assim em forma de conta de mais, tá? Se você pode escrever a expressão em forma de conta de vezes, é muito mais fácil. Você vai precisar disso para você estar resolvendo questões de algumas equações que você vai ter que resolver, tá? Algumas questões de simplificar expressões, tudo a seu tempo a gente chega lá, tá bom? E por fim, o trinômio quadrado perfeito, que a gente também já fez, né? Só que, de novo, é ao contrário. No vídeo anterior eu te ensinei que x mais... Cadê? Deixa eu botar a setinha aqui que eu perdi de vista. No vídeo anterior eu te mostrei que x mais y ao quadrado é quadrado primeiro, duas vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Agora eu venho te revelar, né, que as cartas me disseram que o quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, também é o x mais y ao quadrado. Pô, velho, tô te ensinando de novo a mesma coisa, só que agora ao contrário, de trás para frente, né? Então vamos ver de exemplo aí, ó. Fatora esse negócio aqui. Deixa eu ver. Isso aqui tem cara de ser o quadrado do x. Tem cara de ser o quadrado do x. Isso aqui tem cara de ser o quadrado do 5. Tem cara de ser o quadrado do 5. Mas agora você tem que confirmar se o cara do meio também é 2 vezes o tal do x vezes o tal do 5. E né? Então, ó, isso aqui é o quadrado do x, esse aqui é o quadrado do 5, e se eu fizer 2 vezes um vezes o outro, 2 vezes x vezes 5, 10x, tá lá, só que com sinal de menos.
Então, isso daqui é o x menos 5, né, que são as raízes das pontas, ao quadrado, né? Eu sei que é menos porque o cara do meio também tem o sinal de menos. Certo, gente? Entendido isso aqui? Tranquilinho? Do mesmo jeito que quando eu falei para o notável, eu deixei as coisas mais incomunzinhas lá dos cubos para depois. Agora aqui eu vou fazer igual, tá? Essa parte de fatoração tem mais dois casos mais incomunzinhos que eu vou deixar para depois também, tá? Dessa vez a gente está com tempo. Depois a gente trabalha exemplos disso daqui. E por hora é isso. Obrigado a todos. Aproveita a pausa, né? Ou pausa não, né? O fim do vídeo. Lava a mão, se cuida, abraços e fui!